Você já olhou para o céu à noite e se perguntou: o que existia antes do mundo que conhecemos? Em Gênesis 6:4, a Bíblia sussurra um mistério que atravessa milênios. Naqueles dias, havia gigantes na terra. Quem eram os Nefelins? De onde vieram? E por que suas histórias foram quase apagadas da história? Prepare-se. O que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia. Imagine um mundo antes do dilúvio, um tempo onde a terra tremia sob os pés de criaturas tão grandes que faziam os homens se sentirem como gafanhotos. Gênesis 6:4 nos apresenta aos Nefelins, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Mas quem eram eles? Filhos de anjos caídos com mulheres humanas? Ou algo ainda mais misterioso? Essa passagem, curta e enigmática, é como uma porta entreaberta para um mistério que a Bíblia não explica completamente. Para entender os Nefelins, precisamos viajar ao passado, para um mundo onde o divino e o humano colidiam de maneiras que desafiam nossa imaginação. A Bíblia não está sozinha ao falar de gigantes. Culturas antigas, dos sumérios aos egípcios, contam histórias de seres colossais. Na Mesopotâmia, os Anunnaki. Na Grécia, os Titãs. Será que todas essas histórias apontam para a mesma verdade? Vamos começar com o que a Bíblia nos diz. A expressão filhos de Deus em Gênesis é controversa. Alguns teólogos dizem que eram anjos rebeldes, os vigilantes, mencionados no livro de Enoque, um texto apócrifo que detalha como esses seres celestiais desceram à terra, atraídos pela beleza das mulheres humanas. O resultado? Uma raça híbrida, os Nefelins, seres de força descomunal, mas com uma natureza dividida entre o divino e o corrupto. Mas por que isso seria tão chocante? Porque, segundo Enoque, esses seres não eram apenas grandes em tamanho, mas também em influência. Eles ensinaram aos homens segredos proibidos: metalurgia, astrologia, magia. E com isso veio a violência, a corrupção e um mundo que Deus decidiu julgar com o dilúvio. Para trazer essa história à vida, imagine um jovem pastor chamado Eliel, vivendo nos dias de Josué, séculos após o dilúvio. Ele cresceu ouvindo lendas sobre gigantes, contadas à luz do fogo, histórias que faziam seu coração disparar. Mas para Eliel, essas histórias não eram apenas mitos. Ele estava prestes a encontrar um dos últimos Nefelins, Anak, senhor das terras de Canaã. Anak não era um mito, ele era real, e seus filhos, os Anaquitas, dominavam Canaã com terror. Números 13:33 descreve como os espias enviados por Moisés voltaram tremendo, dizendo: vimos os Nefelins, os filhos de Anak, que procedem dos Nefelins. Éramos como gafanhotos diante deles. Eliel sentia o peso daquele olhar. Ele via nos olhos de Anak não apenas força, mas algo mais sombrio, um vazio, como se a alma daquele gigante carregasse a maldição de sua origem. Será que Anak sabia de onde vinha? Será que ele sentia o peso de ser um eco de um tempo proibido? Para Eliel, aquele encontro mudou tudo. Ele percebeu que os Nefilim não eram apenas monstros lendários. Eles eram um lembrete do que acontece quando a humanidade se afasta de Deus.